Entrei agora. E aí? E aí? Ó, a Vera Han já tá aí. Daqui a pouco a gente já começa agora mesmo, né? Boa noite! Stephanie, Karime, Sejam bem-vindos. Adriana, Verinha foi a primeira. Ângelo Esse que é Lima, mulher. olha só, quanto tempo. Márcia, Margarete, Laurinha, Stephanie. Stephanie é um anjo da guarda. Estamos aqui. Enviei o convite para a nossa convidada entrar. Ela ainda não entrou. Boa Estamos... noite, gente. A gente está fazendo um teste Rose! aqui. A gente tá fazendo o teste, mas eu acho que a gente já vai seguir em frente, né? A gente está aguardando um Laurinha. pouquinho a nossa convidada. Cíntia, minha filha querida. Saudade. Cíntia! A madrasta tá aqui. Cláudia. Gifor. Faz Bom tempo, hein, dia, mulher? ver esse povo, né? Tem tanta gente. Afonso. Ah, Afonso. Saudade também, minha filha. Antes era pandemia, agora é o preço das passagens aéreas que impede a gente de A Norma se entrou. encontrar. Até a Luísa. Ô, filharedo. Bom, só de filho já enche a live. Tô convidando a Oi, Norma Lu. aqui, eu acho que ela vai entrar. Oi, Lulu! Aline Ferer. Ih, que saudade! Ó, chegou a nossa médica. Oi, Ui, Fofinho. ai, chegou a Nossa, nossa tudo médica. bom? Olha só, Norma, Oi, a gente ia entrar para treinar, mas a gente vai trocar a treinar. pista. Tá cheio de gente já aqui, então já vamos, Ok. Uhum, uhum, vamos aguardar mais um certo, pouquinho. Então, Ar- já que a live está tá. marcada para as 9. Arthur mandou um beijo. Arthur mandou um beijo. Ai, Filha, manda um beijo pro meu neto, então. obrigado. Tá cheio de filho aqui, tá, Norma? Tem filho, tem Eu já neto. ouvi aí. Oh, coisa boa. Júlia! De- Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Boa noite aos que já estão aqui. Já estamos em 20. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui, vai colocando uma música. Elaine. Direto da O de praia, né, vidro, Elaine? Duda. Tá pronto. Tudo bem com o som aí? Tudo Danizinho, vou só certo? pegar minha garrafinha de água. Oh, obrigada. Peguem suas águas. Já peguei aqui. O povo que está aqui, vamos tomar água, gente. Já começou as dicas de saúde. Todo mundo já sabe, mas é sempre bom lembrar. Uhum. Jonathan. Jonathan! Quem é esse Jonathan? Jonathan Johan. Johan. Seja Aline. bem-vindo. Muito bem.
Preparando Dar aqui. mais um tempinho. Uhum. Peraí, tem uma filha que precisa aparecer. Isso, deixa. Eu estava contando com ela. Oi, Oi, filha. você vai assistir? Você vai ser nossa multiplicadora, Sim. tá, Lulu? Boa noite. Vai ouvir tudo no colégio, já vai transmitindo para a amiguinha, para o coleguinha, para todo mundo. Sim. Já faz. Vou Eu sei. vou pegar mais água, já que a gente não vai entrar. Vai, vamos Vamos Isso. conversando aí. 2 minutinhos, aí já é o horário da nossa live e a gente começa. A gente vai dar oportunidade pro povo que tá achando que é às 9, né? Uhum. Minha gente. Cleide, meu amor, como é que tu tá? Ricardo, tu! Oi! Diga um oi pra mim. A oral carente. Diga um oi pra mim. Eu digo, com a outra do outro lado, Ah, complicado. muito bem, minha gente. Da Apareceram nossa duas. mentoria, tá chegando? Uhum. Rose, a Vera me disse oi. De oral. Foi, ô, Vera. A Rose me disse hello, lá dos Estados Unidos. Nossa. Ó, a Vera te disse oi, Norma, saudade. Oi, Vera, também. Rose me disse oi também. Oi. É muita Rose. Muita, muita Rose, vai ter muita Dani. Olha ali, Olha aí a olha aí. nossa Então, convidada temos aqui a nossa especial. convidada, doutora Braghini e doutora Olá. Jatobá. Isso. Roubei o Serginho. lugar do meu pai. Rigidão. Uhum. Está em casa, né, Lulu? Ha. Então tá, meu povo. Boa noite agora oficial a todos. Boa noite. Boa noite, filha. Muito bem-vindos. A Luísa é quântica, ela está em todos os lugares. Isso, Ela é foi por isso que eu falei, é onipresente. multiplicadora. Uhum. Muito bem. Então, Hoje eu vamos tô até sem- que horas? Nós vamos até às 10, Hum. se o Isso. doutor Braghini permitir. Permite, doutor? Hein, mestre? Eu sou convidado. Bom, é que quando a gente fazia o curso ao vivo, né, que agora a gente pretende retomar, eu tinha que chutar a canela dele para ele parar de falar. Mas aí agora, como a gente está longe, eu não vou poder chutar. Uhum. Então, tá, Vamos, minha gente, deixa eu levar. deixa eu levar. Então, a princípio, pretendemos terminar às 10 horas. Talvez a gente passe um pouquinho, mas essa é a nossa previsão. E aí, já com promessa de uma próxima live, porque o nosso assunto aqui hoje é inesgotável. Oi, Arthur. Beijo. Saudade. Encontro de família. Cíntia Pois é. Souza, beijinho. Sim. Então, gente, boa noite. Isso É aí. sempre uma alegria para mim poder abrir esse diálogo, né? E abrir esse portal para falar sobre saúde e sobre superviver, né? Que é a palavra que eu e o Carlos utilizamos. Eu acho que ela descreve muito bem tudo que a gente quer passar nessa nossa conversa sobre saúde. E a doutora Norma também compartilha das mesmas ideias que nós. Então, eu estou aqui hoje com dois super médicos que estão mais abertos para as novas ideias, né? Médicos super humanos e pessoas que eu admiro muito. Então, é uma grande honra para mim eu estar aqui entre vocês. E o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho mais sobre o livro Ecologia Celular, de autoria do Carlos Braghini, né? E a doutora Norma, eu e ela, né?
nós somos amigas, né? Irmãs de alma, e a gente estava há poucos dias conversando sobre o livro, né? E aí tivemos essa ideia da gente abrir esse espaço aqui para conversar um pouquinho mais com o Dr. Braghini, meu esposo, sobre isso. Então, a doutora Norma, ela é de Manaus, né? A gente se encontrou aí porque os nossos guias espirituais quiseram, e isso foi muito bom. E a Norma é médica, formada em medicina funcional e integrativa e gastro também. Então, ela também vai trazer um pouquinho das ideias dela sobre a medicina humana. Então, Norma, gostaria de que primeiro tu te apresentasse para depois a gente apresentar as nossas ideias. Seja muito bem-vinda, meu amor. Muito boa, muito obrigada pelo convite, boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui, né? Por todos os motivos, eu acho que o encontro da gente foi uma coisa muito legal, né? Esse livro, para mim, tem uma historinha maravilhosa, e esse livro me fez chegar até ele e até você, né? Eu queria falar só brevemente da história, como eu tive contato com o livro. Há algum tempo atrás, 2017, ou 2008, 2007, uma irmã minha teve um problema de saúde muito grave, um câncer, e nós viajamos para fazer o tratamento fora. E aí a gente se encontra com uma forma de tratamento que para a gente não respondia muito, não dizia tudo, a gente tinha mais curiosidade. Na hora do desespero, eu chorando, preocupada, numa hora dessa passou alguém, né? E que era um amigo meu, sentou e conversou e falou alguma coisa sobre o livro, né? Na hora você não lembra do nome, eu não lembrei muito o nome, só sabia do sobrenome, Braghini ficou na minha cabeça, né? E passou, os anos correram, e aí eu resolvi estudar um pouquinho da medicina funcional, integrativa, e quando foi em 2016, eu fui fazer um curso de biorressonância, e eu lembro que na primeira hora que eu entrei no corredor, quem eu vi? O livro. E aí, Braghini. Aí me chamou a atenção do nome que a pessoa me referenciou quando eu estava no hospital com a minha irmã. E aí eu peguei o livro e comecei a ler, né? Vi o voo todo lendo e falei, isso aqui é um presente, porque isso aqui não é só um livro médico, é um livro para todo mundo, é um livro para educação, para você aprender como viver, como você fala, né? E o Carlos fala, o sobreviver, o viver, o superviver. E quando foi agora a pandemia, né, a gente conversando, eu fui rever esse livro, né? E ele é de 2008, né, doutor? E assim, tem tudo ali. E passando pela pandemia, como a gente está passando, muita coisa me chamou a atenção, né? E por que que algumas pessoas fazem quadros tão graves, doutor, e outras pessoas não? Algumas ficam com sequelas, outras não. E aí, assim, no livro ele é bem claro para tudo isso, porque não importa o que vai entrar, né? Importa como está o que o senhor chama matriz celular, né? Extracelular. O terreno, né? Então, se a minha casa está limpinha, bem tratada, bem cuidada, eu posso responder melhor, né? E assim, o livro é muito bom, toda hora eu estou lendo agora, Dani, vou para frente, vou para trás, volto, e assim, porque ele é sempre atual, né? E todo mundo que faz medicina funcional integrativa bebeu nessa fonte. Todo mundo veio aqui. Aqui é 2018, né, doutor? 2008, primeira 2008. publicação. Né? E aí, eu quero que o senhor fale um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa ecologia celular. Caramba, você me emociona com essa história, porque quando a gente escreve um livro, quando a gente faz algo, escreve algo, faz alguma coisa, a gente imagina que aquilo tem um valor, que a gente vai ajudar as pessoas. Mas a gente nunca tem a dimensão exata de o quanto ele toca, o quanto ele pode ajudar as pessoas, quer
quer dizer, como quem diz, só essa sua apresentação aí no início, além de me deixar muito emocionado, ela disse assim, valeu a pena, né? Quer dizer, que bom que eu não escondi o livro, não guardei ele, não deixei ele como um panfleto que eu entregava para meus pacientes. Na verdade, o livro ele começou assim. Eu comecei lidando com as questões de saúde e eu percebia que eu passava a maior parte do tempo da minha consulta ensinando, explicando para as pessoas o que elas poderiam fazer, deveriam fazer. No final das contas, isso ficou cada vez mais difícil e aí eu comecei a escrever e entregar para os pacientes um folheto com orientações, né? Mas daqui a pouco, quando eu vi, eu estava entregando 40, 50 folhas de orientações, falei, pá, tem alguma coisa que não está errado. Então, o que eu posso dizer? O livro ele nunca nasceu da ideia de escrever um livro. Para ser sincero, para confessar, na verdade, o que eu pensei foi assim, eu vou fazer um curso para ensinar as pessoas sobre isso. Vou fazer um curso. Não tinha live na época, era curso presencial. E aí eu comecei a estruturar o curso. E quando eu comecei a estruturar o curso, eu vi que a quantidade de informação que eu tinha era absurda. Eu falei, tá, não vai ser impossível fazer esse curso. Eu não vou conseguir fazer um curso. E aí eu pensei assim, mas talvez isso aqui dê um livro. Eu tinha praticamente um livro na mão, bastava só preencher o entorno. E assim o livro saiu. Claro que dessa nossa conversa, dessa minha ideia, até que o livro saiu, foram quase 3 anos. Foram basicamente 2 anos para colocar estudar o livro. Então ele foi publicado em 2008, mas as ideias que tem dele já são de background mais antigo, não tem dúvida. E eu sempre falo, eu tenho a impressão de que o livro, ele é um livro que ele foi escrito em 2008, talvez algumas coisas hoje são muito comuns, na época não eram, talvez tenha algumas coisas que a gente tivesse que explicar melhor, algumas coisas estão diferentes, mas e conversando com você, e conversando com alguns colegas mesmo, falei assim, olha, Carlos, ele continua atual igual como era em 2008, só que agora as pessoas sabem um pouco mais daquilo que na época eu era taxada de maluco, né? Falar de vitamina D, falar de ômega 3, falar de campos eletromagnéticos, de estresse geopático, falar de terreno biológico. Eu fazia dizer, várias coisas que naquela época não eram muito comuns, isso não tinha. Então, o livro continua atual. Eu acho que a ideia é essa mesmo, quer dizer, eu sempre pensei, eu sou um clínico, né, de formação original, na minha cabeça, fui professor de fisiologia na faculdade, logo depois de formado. Eu ainda era monitor e depois fui professor na faculdade. E talvez essa minha maneira de ver a questão da saúde em si, ela tem um pouco esse viés do como está funcionando. Pode funcionar melhor? É possível funcionar melhor? O que pode estar atrapalhando? Às vezes, ao invés de ajudar fazendo algo, é só tirar as coisas que estão atrapalhando e deixar o corpo atuar sozinhos, né? Eu acho que um pouco essa era a ideia na época que eu escrevi o livro e continua sendo a minha maneira de pensar a questão de saúde, né? Muito mais do que um conjunto de ações ou protocolos trata isso, se assim ou assado. Na verdade, é o que você falou, é um livro que você pode abrir a página e ler alguma coisa. É quase que um livro de cabeceira, porque ele não é necessariamente linear. Tem algumas coisas ali. E eu sempre me preocupei em escrever numa linguagem para o público leigo. Isso é para o público não profissional. E aí, não profissional de saúde exclusivamente, mas o profissional de saúde que lê não vai achar nenhuma incoerência ou incongruência ali. Não tem nenhum conceito fora da ciência, apenas a maneira de escrever, a maneira de falar. Às vezes ela é um pouco mais voltada para o público leigo, mas continua sendo muito agradável de ler, mesmo para quem é profissional da saúde mesmo. Então, eu fico vendo aqui, eu acho que eu tenho que tirar
os comentários aqui, porque é só amigos fazendo comentários elogiosos e deixando a gente emocionado aqui, eu vou acabar me perdendo. Mas a ideia é essa mesmo, Nora. Certo. Quando eu li o livro do Carlos, a gente tinha, às vezes me dava uma sensação de... Eu ficava até um pouco irritada, assim, né? Porque parecia que várias coisas que eu achava que eu estava fazendo certo, não estavam certas, né? E aí, às vezes, tinha que dar uma fechada no livro, assim, e dar uma volta, porque, né, era muita coisa, né? E eu relendo o livro agora, o Carlos fala logo no início do livro que este livro, para quem quer colocar a sua vida em primeiro lugar, é uma bênção, né? E para quem ainda não se decidiu a fazer isso, o livro pode ser um pouco duro, né? E eu acho que é exatamente isso, né? Para quem está com essa porta aberta, né, para a saúde em todos os níveis, o livro realmente é uma bênção, né? E eu sempre conto essa história nos nossos cursos, mas a partir do livro, o sentimento que eu tive foi o que eu faço agora, né? E foi daí que a gente decidiu fazer os cursos práticos do Saúde na Cozinha, né? Para a gente procurar também trazer mais para a prática essa questão. Mas agora, relendo, eu vejo que tem várias questões práticas no livro já para a gente poder aplicar imediatamente. É isso, muitas. As questões práticas ali, elas são muito específicas, porque na prática há uma questão que nós vivemos aqui, principalmente na nossa sociedade, no mundo ocidental, de que, na verdade, quando eu estou doente, eu preciso ir num profissional de saúde. Se os sintomas não passarem, se você tomou o remédio e os sintomas não passaram, procure um profissional de saúde. A propaganda diz isso mesmo. É como quem diz, eu tenho alguma coisa, eu vou num profissional de saúde. E quando eu chego no profissional de saúde, a pessoa chega lá, doutor, me cure, trate de mim. Fala assim, ok, então, por isso que eu falei, a ideia do livro é de que, na maior parte das questões ligadas à vida, no dia a dia, não é o médico que vai te dizer o que você tem de fazer, são as coisas que você faz, é como você vive, por isso que o subtítulo do livro é a alimentação e o papel da alimentação e do meio ambiente no envelhecimento e na longevidade. O que tem a ver o seu estilo de vida, seu estilo de alimentar, seu estilo de pensar, seu estilo de morar, com quem que você vive, com quem... O que tem isso a ver com a saúde? Porque na prática isso só você vai poder resolver. Né? Quer dizer, são coisas que são suas, então você não pode terceirizar esse processo como para um profissional de saúde. Você tem que assumir as rédeas, tomar as rédeas da condução dessa carruagem, virar o cocheiro dessa carruagem muito importante que está carregando a sua vida e às vezes com um monte de passageiro atrás, né? Então, as pessoas que fazem parte da vida, que a gente cuida. Então, eu sempre me preocupei muito com essa ideia. Falei assim, olha, se você quer colocar a sua vida em primeiro lugar, o livro é uma bênção, porque, sim, ele vai te dar pistas de caminhos que você vai ter que seguir. Se você terceiriza, fala assim, olha, você vai ser duro. Você não vai encontrar aqui 10 passos para conseguir tal coisa. Tome isso, ou come aquilo, deixa de comer isso, come aquilo, está resolvido o problema. Assim, não vai ter... Infelizmente, a saúde não é tão simples assim, né? Aí é dureza. Então, acho que a ideia é essa mesmo. A Norma ia falar alguma coisa? Eu acho assim, Carlos, a gente muito pouco fala sobre saúde, né? Quando nasce, vai no pediatra, faz a vacina, faz a consultinha, e depois aquilo fica meio que passa. Ninguém pensa assim, exatamente isso, cuidar da sua saúde, o autocuidado, né? Nós mesmos aprendemos isso já um pouco tarde e às vezes não é nem na faculdade, né? O autocuidado. Então, a gente pensa em tudo. Quando eu estava lendo o livro, me ocorreu várias situações bem
fúteis do dia a dia, mas que a gente sempre faz, né? Você cuida da casa, você vai ao salão, você corta o cabelo, você põe batom, você toma não sei quantos banhos ao dia, você faz tudo. Mas nenhuma, quase pouco você faz assim, e meu corpo, né? Como é que ele está? O que que ele precisa? O que que eu preciso entre o nascer e o viver e o morrer? O que que eu faço nesse percurso para chegar aqui no final bem? Pelo menos com independência, autonomia, o mínimo possível, né? Chegar à finitude de uma forma decente, né? E a gente não vê isso. Então, quando a gente pega o livro, até eu mesmo vou me lembrar de muita coisa. Vou lá, opa, isso aqui eu estava esquecendo, né? Porque eu acho que falar da saúde, como você coloca aqui, isso é uma questão de educação pública. A gente deveria aprender na escola, né? Na faculdade a gente fala muito de doença, né? Aprende muita doença, mas assim, saúde, não é tão, né? E é como você diz no livro, a gente aprende que a gente quer suplemento. Suplemento é ótimo, eu amo. Mas por dentro a gente está meio que sujinho, como que a gente vai botar alguma coisa para ter, né? E o Covid está mostrando aí para a gente o nível da nossa saúde, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, isso é né, o que a gente pode dizer saúde, né? O que é saúde? É um conceito meio confuso. Até numa das perguntas, eu tenho um amigo, um grande amigo nosso, meu aqui, um amigo nosso, a Dani conhece ele também, professor de quiropraxia, o Fernando Azevedo, um cara brilhante, e um cara, ele fez uma pergunta filosófica ali, né? Que é um pouco desse caminho. Se você pensar em tamanho da célula, pensar na célula em si, o que é saúde? O que é saúde para a célula? E eu acho que bate um pouco, na verdade, ele fez uma provocação ali, porque ele sabe que isso, na verdade, é uma tese filosófica. Isso não é uma resposta que a gente tem, é isso e acabou e está resolvida a questão. Mas eu acho que a questão da saúde é que a gente trabalha muito com abstrações, né? Como quem diz, quer dizer, a célula não existe sozinha, isolada ela não existe. Ela é uma abstração, ela é um conceito abstrato, porque não existe uma célula sozinha. A célula está inserida no meio, ela está inserida no entorno, ela não existe sozinha. Se você pegar a célula e colocar em cima da mesa, ela vai morrer. Ela só existe, seja ela humana, seja lá o que for, ela só existe porque existe uma estrutura que dá apoio e suporte a essa célula, por isso que é o que você falou, a matriz celular, ou essa matriz que envolve as células propriamente dito. Quer dizer, a saúde desse terreno biológico é tão importante quanto a saúde da célula em si. Na verdade, é como diz, é uma coisa só, não existe uma célula isolada. Só nos livros de ciências que você tem lá aquele saco com um núcleo, alguma coisa assim, que é um modelo completamente equivocado, que as pessoas acreditam que ainda que é normal. Mas o que... Então, na verdade, o que impacta este terreno? Tudo que a gente, tudo que entra em contato com esse terreno, vamos imaginar, tudo que entra em contato com o meu corpo. Aí é um outro conceito de expossoma, quer dizer, a soma das exposições que eu entro em contato no dia a dia. Mas não é só isso, quer dizer, essa soma das exposições, quer dizer, o ar que eu respiro, como você falou, o que eu passo na minha pele, o que produto que eu estou inalando, com que produto que eu lavo minha roupa, que eu limpo o chão da minha casa, que eu escovo meu dente, que eu passo perfume, faço maquiagem, o ambiente onde eu vivo, ele tem estresse geopático ou não tem estresse geopático? Ele tem campo eletromagnético perto? Quer dizer, eu tenho várias coisas que impactam esse terreno, poluição atmosférica, quer dizer, várias coisas impactam este corpo, esta matriz, esse terreno. E que, de alguma forma, como quem diz, esses estímulos vão ter que interagir com este ser humano, que é único, e essa interação depende de uma série de coisas. Da saúde dos meus pais, no momento da concepção,
da minha infância, se eu for amamentado ou não fui amamentado, se eu tive alguma doença, se minha família, se meus pais tiveram alguma doença, se eu tenho uma linhagem, uma bagagem genética familiar atrás. Quer dizer, vocês lidam com essa questão emocional e espiritual, às vezes a bagagem ancestral atrás que vem junto, porque você tem carga genética de gerações. Mitocôndrias são 7 gerações de mãe que tem ali. Então, como isso impacta? Então, na verdade, é como a Dani falou no início, quer dizer, eu não tenho nem como saber se uma ação que é boa para a Norma vai ser boa para a Dani, vai ser boa para a Luísa, vai ser boa para o Arthur, para a Cíntia, para o Carlos, para qualquer um de nós. Eu não sei. E no livro eu falo um pouco isso, convite, experimente. Experimente, não deixe a ciência ser seu guia, não deixe o médico ser seu guia, o nutricionista ser seu guia, o terapeuta ser seu guia, o padre, o pastor ser seu guia. Quer dizer, você tem que ouvir, processar de acordo com as suas crenças e agir. E experimentar. Experimente. Não funciona, joga fora. Ah, mas foi o Carlos que falou, não está funcionando, joga fora, ignora. Ignora, porque não existe uma relação de causa e efeito. Então, eu acho que o trabalho do livro é um pouco nessa dinâmica. É muito confortável quando a gente diz para ele, toma isso aqui e volta daqui a 6 meses. Mas no dia a dia, você ficar, eu vou acordar, como é que eu lavo a roupa, o que eu faço, o que eu não faço, como é que é a comida, eu vou ter que ir lá comprar. Ah, mas dá trabalho, é mais fácil pedir pelo telefone ou no aplicativo, né? Antigamente a gente ligava por disco, não sei o quê. Agora você pede por aplicativo, é muito mais fácil. Assim como é muito mais fácil eu tirar alguma coisa congelada, apertar um botão no micro-ondas do que eu vá na feira para comprar aquilo. E aquele outro não tem na feira, é só naquele outro mercado. E o outro é lá não sei aonde, esse aqui eu busco não sei o quê. Dá trabalho viver dessa maneira. Mas é isso que o livro fala, quer dizer, é o único jeito de você controlar a tua saúde, é você controlar todas as etapas, senão não tem jeito. Viver é uma ação que requer toda a minha energia. Né? A gente ouve bastante quando a gente fala sobre isso, não, mas isso é muito difícil. Né? Ok, são escolhas, né? A gente inclusive respeita as escolhas de cada um. Mas isso que o Carlos falou é muito importante, a gente poder estar conectado, né, com o nosso corpo e entender o que faz bem pra gente ou mal, e não só seguir essa cartilha do que dizem que é bom ou não. Brócolis pode ser maravilhoso e pra mim não fazer bem. E aí eu não vou poder adotar, né? Só dei esse exemplo, né? Mas isso é bem importante. Eu tenho aqui algumas perguntas que surgiram nas caixinhas lá dos stories. Doutor, posso perguntar? Pode. Se eu não puder responder, eu falo. Tá. Não, eu dei uma selecionada, porque tem algumas perguntas lá que vão precisar ser resolvidas em consulta particular com o doutor, né? Mas uma que eu achei bem interessante, que ela é muito simples, mas que ela é muito importante, é sobre gorduras, né? O Luiz Carlos perguntou, gordura vegetal, aliás, óleo vegetal ou gordura? Ué, Pegadinha. todos? Os dois? Os dois. Depende do óleo vegetal, né, doutor? Azeite é óleo vegetal. Bons óleos vegetais, né? Então, e ambas. Na verdade, a gente pensa naquilo que é... Isso faz parte do projeto do Saúde na Cozinha, e sim, faz parte do projeto em si, do próprio Ecologia Celular. O livro, eu debato bastante isso. Mas existe, eu acho que você tem que aprender a lidar com essas coisas. Nós passamos da crença, em 2008, a crença era ainda forte de que gorduras fazem mal, gorduras animais fazem mal. Hoje, menos problemático em si, mas para quem já está numa linha de nutrição funcional, medicina funcional, um pouco integrativa, um pouco mais por aí. A visão convencional ainda é de que as gorduras animais fazem mal, e a gente já sabe que isso é bastante questionável, e se debate isso no mundo inteiro. Mas na prática, eu acho que há uma lógica que a gente chama atenção, quer dizer, quanto mais, tudo aquilo que é integral, tudo aquilo que é inteiro, tudo aquilo que é alimento, é uma coisa.
tudo aquilo que é produto alimentício é uma coisa completamente diferente. A gente separa muito faz essa distinção de alimento e produto alimentício. Então, se eu como um frango com pele, é uma gordura animal, integral. Se eu como uma carne com a sua própria gordura, é a gordura animal. Se eu adiciono uma gordura para preparar, aí eu já tenho que fazer, eu já estou pegando uma carne ou um alimento que estou adicionando. E esta quantidade, essa adição pode não ser boa para todo mundo. E aí, esse tipo de... Agora, que gorduras estragam, oxidam, rançam. Então, dependendo da preparação culinária, de como você prepara, aquece, a que temperatura, essas gorduras vão se deteriorando. Então, o nosso papel, quando utiliza uma gordura adicionada, é como eu protejo as estruturas, os nutrientes ou os componentes daquele alimento, como eu protejo para que quando eu os ingira-os em maior quantidade e com menos produção de subprodutos de degradação que teoricamente são ruins, ou que poderiam ser ruins. Então esse é sempre o equilíbrio, um balanço. A gente fala isso bastante no curso, né? Então, e é sempre um tópico divertido. Então a gente poderia dizer que os óleos de milho, canola, soja e margarina são produtos alimentícios, né? E não comida. São produtos alimentícios que você não encontra na natureza. Você não tem a canola no quintal para extrair o óleo. Você não extrai milho ou arroz do óleo. Mas o grego planta sua azeitona e extrai lá. Então, certamente, ele consegue extrair da planta a azeitona para fazer seu próprio azeite. Então, a lógica é exatamente isso. Quanto menos processado o alimento, mais perto do produto natural, melhor. Para você extrair o óleo de milhos, para quem já pegou um milho na mão, sabe muito bem que não é tão, não é tão simples assim. Você vai precisar de muita arte química, muita temperatura, muito solvente para poder extrair aquilo. Então, se você chamar isso, a gente pode dizer, isso é alimento? Não, isso é um produto alimentício. Uhum. Interessante. Falar aqui rapidinho. Danizinha, ele no livro e em algumas palestras suas, que eu acho muito engraçado, até ri muito quando eu vi, que se você quer saber o que é uma comida, né, o que é um alimento, pergunta o que o seu bisavô, seu tataravô, se ele conhecia, né? Isso é um alimento. É tipo... Aquela caixa de cereal, né? Pergunta pro bisavô o que é isso, ele vai dizer o que é isso, né? Leite sem lactose. Seu bisavô comia leite, tomava leite sem lactose. Ah, é saudável? Não estou nem dizendo se deve ou não deve tomar, mas é saudável? Não sei. Essa é uma regra. Quer dizer, como toda regra tem suas exceções, mas eu diria, quer dizer, essa expressão a regra do velho, né? Na dúvida, pergunta. É muito comum, às vezes, a pessoa, tá, mas o que meu filho pode comer? Ele pode comer de tudo, às vezes eu falo. Pode comer de tudo. Ah, pode comer de tudo? Sim. Menos o que está empacotado, engarrafado, enlatado. O resto você pode dar para ele à vontade. Exatamente. E aí está muito, né? Acontece muito as questões agora de intolerâncias, né? E aí a gente vê que as pessoas acabam achando que estão fazendo movimentos saudáveis, ingerindo tudo industrializado, produtos alimentícios, então, sem lactose, sem glúten, e inclusive achando que estão fazendo algo saudável, né? Eu acho que isso é algo importante da gente comentar. É uma decisão terapêutica, né? Quer dizer, na verdade, se alguém tem uma alergia, uma intolerância, isso é uma decisão terapêutica para você ser tratado de maneira adequada e individualizada. E não existem... Nada na vida é simples. Assim, tá, eu tiro o glúten e me entupo de arroz. Aí você, na verdade, normalmente quando você tem uma alergia, você tem alergia cruzada. Isso é, você reage ao arroz, você reage ao milho, você reage à tapioca, você reage a tudo aquilo que você entra em contato. Então, não é uma coisa assim muito específica. Então, é verdade que as pessoas que
que às vezes começa a fazer uma retirada, eu tirei o glúten, às vezes tem uma melhora muito evidente, claro, porque tem uma alimentação muito equivocada, tem uma melhora evidente. E às vezes, depois de alguns tempos, as coisas meio que voltam ao que estava antes, como num tipo, porque não era aquilo, né? Não é só aquilo. A vida não é tão simples. Se a vida fosse... seria bom se a vida fosse simples, né? E não é tão simples assim. Então, é sempre essas questões de dieta, de exclusão, são decisões individuais que o terapeuta tem que tomar com o seu paciente e, mais importante, experimentar e observar. Nunca sistema de crença. Se dizer, você tirou isso da alimentação, tirei. E como é que você está se sentindo? Péssima. Então, porque eu acho que você tinha que voltar. Não, eu não consigo, eu não posso voltar. Mas a tua vida, os teus sintomas estão dizendo que a tua decisão não foi a melhor possível. Talvez não tenha sido. Quem sabe voltar um pouco atrás. Então, às vezes, a gente toma decisões mais por sistema de crença, mais por acreditar do que por observar aquilo que acontece com a gente mesmo. É o que a gente fala nos cursos de uma maneira geral, vai ser. E a Norma viu isso em aula, presta atenção, né? O grande trabalho dos mestres é fazer você ampliar sua consciência. O que é ampliar a consciência? Ampliar a consciência é ficar mais atento para captar os sinais sutis das coisas que estão em volta, seja espirituais, seja das coisas que estão acontecendo com você. Então, o teu corpo está dando sinal de que tem alguma coisa errada. Você continua preso num sistema de crença, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente tem que ficar bastante atento a isso. É uma saúde também. Uhum. A gente fica assim, meio em silêncio, né? Meditando. Mas tem uma parte do livro que eu também gosto muito, que são aquelas perguntas existenciais. Né? Que é muito interessante. A gente começa a ler um livro de um médico, né? Quando eu comecei a ler o livro do Carlos, eu estava começando a namorar com ele, né? Não sabia que ele era um médico tão diferentão. E ele começou a falar de perguntas existenciais, falando sobre saúde logo no início do livro, né? Onde eu vivo, com quem eu vivo, e como eu vivo, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É porque eu vejo o seguinte, o estado emocional, indo direto ao ponto, o estado amoroso é fundamental para a saúde. Quer dizer, o estado amoroso. Quando eu falo no estado amoroso, no estado amoroso de uma maneira geral. Todos nós já passamos por isso. Quando a gente está apaixonado, quando a gente se apaixona, parece que muda a vida. Quando algum colega seu, alguma amiga sua, quando está apaixonado, você olha para a cara dela e fala assim, nossa, você está apaixonada mesmo. Você percebe que a vida muda, o estilo de vida muda. O cara mudou, agora ele cuida da alimentação, ele parou de beber, ele come, a mulher se arruma, ganha vitalidade, se arruma, quer dizer, o estado amoroso, o estado apaixonado de amor como paixão, eu vejo assim, extremamente curativo. É uma parte negligenciada do cuidado da saúde. Então, o que eu vejo? Isso não é esotérico, isso não é de alguma coisa que vem de fora para dentro. Porque o estado amoroso, ele é um estado basicamente regenerador. Ele é um estado basicamente parasimpático. Ele é do sistema nervoso autônomo, o parasimpático é o que nos recupera, nos regenera. O estado amoroso, ele é regenerador. Então você entra com um tônus parasimpático, que é o tônus regenerador. E não tônus simpático, tônico, que é o do estresse, que na verdade deprime até o sistema imunológico. Então, a gente mostra isso na aula de Bússola da Saúde, mostra alguns trabalhos falando exatamente isso. As pessoas que saem vão morar fora. Quer dizer, adolescentes vão morar em outro país porque querem estudar alguma coisa assim. O impacto na saúde que tem morar fora do seu mundo. É legal, você quer, tá, mas ela saiu de casa, saiu do mundo, impacto na saúde, tem trabalho mostrando sobre isso. Tem trabalho mostrando, são as pessoas sozinhas, eu não preciso casar com ninguém, não preciso tá, mas as pessoas que são casadas têm um tônus, né, de equilíbrio do sistema nervoso autônomo melhor, tem aparelhos que conseguem fazer essa medição.
HRV, tem outros existem é possível você medir. Então, na verdade, não é verdade absoluta. Olha, tem uma diferença aqui. Casado é melhor. E se o casado tiver feliz no casamento, é melhor ainda, né? Então, tipo, sempre por aí. Então, essa ideia de que do parasimpático, então esse estado amoroso, ele passa por essas que eu chamo de perguntas existenciais, que é meio que um checklist que você faz todos os dias, você acorda de manhã e fala assim, eu vivo com quem eu amo? Ela me ama? Porque né, não adianta eu amar a outra e a minha mulher não me ama, a minha saúde está em maus lençóis da mesma maneira. Então, eu vou para... Eu tenho esses dois... Então, se eu amo e eu sou amado, boa. Segundo lugar, você está feliz onde você vive? Aonde você mora? Você está feliz? Bom. Você está feliz com o teu trabalho? O teu trabalho é ético? Você é olheiro de boca de fumo? O teu trabalho é ético? Você faz alguma coisa? Você fica feliz de acordar e ir para o trabalho? Então, quando você responde essas perguntas todos os dias, é uma revisão, é como se você acordasse para uma nova vida. Eu dormi, acordei no dia seguinte e falei assim, e aí? Renova esse caminho, renova esse querer, minha vida está adequada? Não está, então eu preciso fazer alguma coisa. Ou vou cuidar para que as coisas se acertem, ou vou mudar de emprego, vou mudar de casamento, ou vou fazer um curso vou conversar com minha mãe. Eu tenho que resolver essa questão, eu não posso jogar para debaixo do tapete, para dizer, depois que eu me aposentar eu resolvo isso, depois que meus filhos saírem de casa eu resolvo isso, depois que a gente pagar a hipoteca da casa eu resolvo isso. A tua saúde está em risco, né? Então é o que a Norma falou no início, às vezes a gente adoece e não sabe por quê, né? Mas foi porque, sei lá, por causa do governo, ou porque foi demitido, ou porque... Não, às vezes é porque você não está olhando... Você está mudando o que é fácil de mudar. As pessoas mudam, né? Muda de estado, muda de... As pessoas mudam. Mudam onde é fácil, né? Nunca, não, às vezes elas se enganam, se auto-engano de fazer a mudança que é mais simples, mais fácil. E aí as coisas sempre se repetem no melhor, não sabe por quê. E na questão de saúde eu penso nisso. Para mim, dentro dessa lógica, quer dizer, para mim, o exemplo mais claro é a música, a Norma lembra bem, porque é da nossa época. Na verdade, não é da nossa época, porque a gente é mais velho, mais novo do que isso. Mas Nature Boy. There was a boy, the very strange enchanted boy, e assim vai. E aí, na frase quer dizer, a coisa mais importante que você vai aprender é amar e ser amado em retribuição. É isso. Está lá na música. Deixa bem claro exatamente isso que eu falei agora. Amar e ser amado. É a coisa mais importante. Assim é. E assim eu acho que a gente pode falar nesse estado de amor e de paixão pela vida, né? Pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, pelo nosso trabalho, né? Pelo nosso marido, então... E por nós mesmos, principalmente, né? Eu acho que é aí que começa essa conexão com o nosso interior, porque senão a gente fica fazendo o que tem que fazer, cumprindo a nossa agenda todos os dias, desconectado do que o nosso corpo está dizendo para nós, o nosso coração, a nossa alma, que sempre sabe, né? Do que fazer para a gente ficar saudável, né? Em todos os sentidos. Então, concordo totalmente com isso. Ninguém vai ficar saudável porque tá comendo farinha de casca de maracujá. Quer dizer, não basta isso, né? Quer dizer, eu tô como se eu resolvesse todos os problemas da vida. Troca isso por qualquer outra coisa. Troca isso, abre um parênteses, troca por qualquer coisa que você esteja fazendo, coloca ali e que vai estar errado também. É uma simplificação perigosa. Sim. Não olhar para as coisas que realmente importam, né? Teve alguém que comentou nas caixinhas e fez o seguinte, e perguntou para ti a relação do jejum intermitente
e do aumento da obesidade. Eu acho que esse é um assunto que está sendo muito falado e eu também gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Você podia ter perguntado para mim no café da manhã, amor. Eu te conto amanhã. Não, aqui é melhor. Tá O bom. povo quer Aqui é como- saber. Principalmente porque a gente está numa pandemia de obesidade e, assim, eu tenho visto muito adolescente, né? Com obesidade deprimido, né? Isso é todo dia. E eu acho que você pode falar um pouquinho. Obesidade é um problema multifatorial, sem dúvida nenhuma. Eu acho que todos os países, até se a gente se lembra muito bem, logo depois, lá no início do século, no primeiro governo Lula, a gente teve um projeto chamado assim, Fome Zero. E que, né, foi um projeto, uma definição de governo, assim por diante. No segundo governo Lula, assim que ele foi reeleito, ia ter o Fome Zero novamente, mas ele morreu por conta própria. Por quê? Porque tinha erradicado a fome. Isso realmente o projeto acabou com a fome, que era uma coisa comum até os anos 80, 90, era muito com 70, 80, 90, a gente tinha muito desse. E isso aconteceu em vários países do mundo, e principalmente em países de terceiro mundo. E o maior problema que os países de terceiro mundo passaram a encontrar a partir de então, nos últimos 20 anos, não é fome. Agora a gente está numa época de recessão um pouquinho mais complicada. Não era fome, mas sim obesidade. Então todos os países do terceiro mundo aumentaram muito, e o Brasil também. Nós estamos num ponto, num índice de obesidade muito perto do índice norte-americano. Na verdade, se a gente mantivesse se a gente pegasse, eu tenho um gráfico de 2015, que se a gente tivesse com a mesma curva de ascensão de obesidade mantido dos últimos anos, a gente iria alcançar o índice de obesidade dos Estados Unidos em 2022. Nós estamos chegando em 2022. Provavelmente a pandemia a fome vai fazer com que esse índice caia um pouquinho. Porque o maior problema da obesidade não está ligado à comida, mas está ligado ao quê? Produto alimentício. Está ligado às pessoas que começaram a ter mais dinheiro, ao invés de comprar mais arroz e feijão, comprar mais pacotinho de batata, mais refrigerante, mais isso. E aí, quer dizer, com certeza, esses produtos processados ou ultraprocessados, que são feitos só para dar prazer na boca, eles são de, que a gente diz, alta palatabilidade. É impossível comer um só. É para comer, não é para sentir, não é para nutrir, não é para fazer nada. Bom, esses produtos talvez estejam por trás, e há uma discussão de que esses produtos estivessem por trás da epidemia da obesidade, tanto que alguns países europeus estão em discussão, na Inglaterra tem isso, e alguns, você taxar esses produtos por imposto, por açúcar, taxar para quê? Para tentar frear essa subida de obesidade por conta dessas coisas. Então, obesidade é um tema complicado. Ele está ligado ao excesso de alimentação, mas também não é só isso. Várias outras coisas. E também não é uma coisa simples de fazer. Quem fala que para perder peso basta fechar a boca e fazer atividade física não entende nada sobre metabolismo bioquímico. Então, né, ignora o processo, entendi, legal, bacana, tá. Vamos falar de outra coisa. Então, não é tão simples assim. E aí, obviamente, que para quem está com excesso de peso, o que é para fazer? É a dieta da lua? É a dieta da capricho? É a dieta da sopa? A dieta da pedra? A dieta... O que é para fazer? Eu faço qualquer coisa. Agora está na época de jejum intermitente. E sim, o jejum intermitente... Jejum é uma coisa que existe no mundo inteiro, na Bíblia já tinha jejum, tá certo? Então, jejum existe. Então, todas as populações de todos os povos longevos fazem jejuns de tempos em tempos. Então, o jejum parece uma estratégia válida, porque tem povos ancestrais fazendo isso periodicamente. De um tempo para cá, a gente começou a aparecer alguns trabalhos, e esses trabalhos dizendo o seguinte: olha, se você diminuir a ingestão de calorias como um todo, você vive mais. Agora, já começa da onde vem esse trabalho? Com animais, com ratos. Quer dizer,
seres humanos não são ratos. Alguns seres humanos são parecidos, a gente até chama de ratos, mas não, ratos não são seres humanos. Então não dá para fazer essa extrapolação. Então, essa primeira pergunta que todos os cientistas nutricionais fazem é: baixar caloria para seres humanos funciona tão bem quanto ratos? É um debate hoje em dia. Aí eu falo assim, tá, mas ao invés de baixar caloria, eu posso baixar caloria no dia a dia, todos os dias, ó, come menos, e assim por diante. E aí começaram a aparecer outras estratégias. Fazer jejuns. Fazer jejuns de quê? De dias na semana. Pegar um dia, 2 dias na semana e não comer. Ou agora não, é aumentar a janela de jejum, isto é, fazer o jejum que é dito intermitente. Você aumenta a janela de jejum, você fica mais horas sem comer. O que está por trás disso? Na verdade, está por trás aquela ideia de você diminuir o número de calorias por dia. E a discussão hoje é se diminuir o número de calorias, as calorias ingeridas por dia, fazer jejuns periódicos ou fazer jejum intermitente, se faz diferença entre um e outro. Essa é a grande discussão. Qual é o problema de lidar com isso? Primeiro que essa é uma estratégia muito recente. Depois eu não consigo ter uma variável... eu li um trabalho, assim, esses trabalhos nutricionais, coitado de quem lida com quem segue com trabalho nutricional. Trabalho nutricional é feito com questionário de hábito alimentar. Então, quer dizer, na verdade, isso é uma furada tão grande, porque para preencher os dados faltantes, você tem que usar muita arte, matemática, e as variáveis se confundem como um todo. Então, de novo, volta aquela pergunta, você tem que experimentar. Não tem relação nenhuma com o jejum intermitente e obesidade, aumentando a obesidade. É que, na verdade, jejum intermitente funciona melhor para algumas pessoas e não para outras. O que a gente sabe até agora é que parece que funciona melhor para homens do que para mulheres. Para mulher funciona pior do que para homem. Homem em jejum intermitente parece que faz ele perder mais peso. A mulher faz ela perder menos do que deveria e diminuir muito a energia dela. Elas se sentem mais cansadas, não conseguem fazer atividade física. Quer dizer, é de novo aquela coisa, se observe, veja se está funcionando. Então, não tem nada de errado em você fazer o jejum intermitente. Eu só não, a discussão, e às vezes eu debato isso com o é se isso é adequado para aquela pessoa que está lá na minha frente, e talvez eu tenha que encontrar, fazer, vamos ver que dias que você vai fazer esse jejum da semana, qual o dia da semana que vai fazer, e a gente experimentar. Não tem uma verdade absoluta. Já vocês vão ver trabalho sobre jejum intermitente aumentando a obesidade e diminuindo a obesidade. Jejum intermitente aumentando o risco de câncer, diminuindo o risco de câncer. Tudo furada. São trabalhos de frequência alimentar que é impossível você controlar todas as variáveis. Eu tenho um trabalho que eu gosto muito que diz que quem toma café tem menos câncer. Olha, como eu adoro café, eu gosto desse trabalho. Quer dizer, vinho também. Eu gosto de trabalho que tem vinho, que fala que vinho é legal, que café é legal. Eu pego esse trabalho e mostro em aula, tá tudo certo. Então é muito. Você pode escolher o trabalho que você quiser pelo seu sistema de crença. Então eu aconselho você a escolher aqueles que pelo menos te dão um pouco de prazer. Tá. Quando eu digo que ele nem sempre é muito fofo, é isso? Tá. Eu acho que a pergunta da Edna já foi respondida, né, Edna? Ela tinha perguntado sobre o jejum, e aí agora tu acabou, acho que, de responder para ela. A Liliane está dizendo que ela adora o Carlos, porque a vibe dela é café e vinho. A minha também, Lili. Me representa, Liliane. Mais uma pergunta, e aí nós vamos falar do curso que está por vir. Vamos lá? Há uma pergunta que falou sobre qual o melhor filtro de água. Isso vai estar no curso, né? Eu sei que a água é um assunto longo, né? Então eu não sei se tu vai querer responder isso agora ou numa próxima. Não, não tem como responder. Quer dizer, tem como responder. Vai estar no curso, especificamente porque tem uma aula específica, porque isso não é tão simples imaginar. Mas, por exemplo, assim, não existe água, filtro de água adequado.
Filtro não retira toxina contaminante da água e ponto. A minha água é de poço. Precisa, então, saber do lençol freático, do status do lençol freático. Não é nem status do seu poço, que ele precisa estar isolado. É do lençol freático. Dependendo do local da onde vem a água, ou da onde essa água atravessa algumas coisas. Atravessa o quê? Lavoura com pesticida, atravessa região metalomecânica, como aqui no Rio Grande do Sul, atravessa regiões como na Baixada Fluminense, em Pernambuco, no Capiberibe, ali, que você tem esgoto no entorno, na região, então você não consegue retirar. Então não é tão simples assim, mas não existe filtro que retire tudo isso. Você precisa de só duas coisas resolvem, mas isso aí você tem que fazer, vai ter que aprender no curso, senão vai. Isso rende na aula que eu dou de final de semana inteiro. Isso rende debate. Imagina que em 2 minutos, imagina. A gente não vai fazer mais nada durante a semana do que discutir. Falar sobre água. Muito bem. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho, né, que o Dr. Carlos está planejando. Nós vamos fazer algumas aulas gratuitas, ao vivo, né? Eu vou estar informando sobre isso aí nas redes na semana que vem. Mas eu vou pedir para quem aqui dessa live tiver interesse, que mande um direct para mim, dizendo que tem interesse. Então eu vou colocar vocês num grupo exclusivo e vocês vão receber em primeira mão as informações sobre o curso Ecologia Celular na Prática, né, que em breve, ainda esse ano, nós vamos lançar. Aí eu vou pedir para o doutor falar um pouquinho, se ele quiser. Não, acho que a ideia é essa mesmo, é como a Norma falou logo no início. Eu acho que o que a gente... obviamente que a gente quer fazer um curso que não é uma repetição do livro, né? Não é ler o livro propriamente dito, né? Mas sim trazer algumas questões práticas. Foi o que a Dani falou. Eu escrevi o livro em 2008 com um conjunto de orientações. Mas a própria, quando ela leu o livro, ela falou assim, meu Deus, eu li o livro, vi que eu estava fazendo tudo errado, e aí eu preciso aprender a fazer. E nós fomos aprendendo, fomos fazendo, eu fui ensinando, faz assim, faz assado, vamos fazer assim, faz assim, compra isso, faz aquilo outro. Aí ela chegou e falou assim, tá, mas as pessoas não sabem fazer isso, então vão ter que ensinar. Então o próprio Saúde na Cozinha, que é um curso que também a gente já fez ele várias vezes, a gente tem uma série já, inclusive gravada, esperando, na verdade está em processo de edição, a pandemia atrapalhou todo esse caminho, a gente tem a série gravada que do Saúde na Cozinha, que seria assim, a ecologia celular na prática, né? No caso, na questão alimentar, propriamente dito. E aí a ideia um curso que traga um pouco mais de questões práticas do que está nesse livro Ecologia Celular, que é um conceito complicado de dizer, mas tem a ver com aquilo que falou. É que eu cuido desse jardim, porque qual é a analogia o jardineiro não quer esterilizar o jardim, né? Eu preciso colocar os nutrientes e deixar as minhocas e os micro-organismos certos no jardim para ele florescer. Dentro de nós a mesma coisa. Esse terreno ele precisa estar fértil, ele precisa permitir que a vida floresça. E com os micro-organismos corretos, com as bactérias corretas, com o funcionamento correto, para quê? Para que a célula se expresse como ela tem que se expressar. Então a ideia da ecologia celular, da ecologia da célula, é o conjunto de ações que eu faço para o superviver, não só para sobreviver. Sobreviver, todos nós sobrevivemos. E a maior parte das pessoas, algumas conseguem até viver bem, tranquilamente. Nós falamos de superviver. E aí superviver é uma ação ativa. Dani falou logo no início, é uma ação maior que requer toda a energia. A vida é igual andar de bicicleta, né? Você, de vez em quando, a gente pode até ficar sem pedalar, mas ela foi feita para pedalar. Então a vida também, de vez em quando, você pode deixar a vida te levar, mas se você deixar a vida te levar o tempo todo, certamente você vai acabar caindo.
Então é uma ação ativa, sim, e acho que é isso que a gente quer trazer e dividir com vocês, é um pouco dessa história. Não é nada demais, é só algo que é a nossa experiência aí de anos, praticamente 20 anos, fazendo. E é que eu digo, né? É muito fácil fazer medicina anti-envelhecimento, né? É só a pessoa chegar aos 90 anos e falar assim, deu certo aquilo que eu fiz do Dr. Carlos. Mas aos 30 anos não sei se está dando certo ou não. Então a gente vai fazer as coisas para a gente viver dia após dia, após dia, após dia. Isso é só uma visão diferente de ver a saúde. Só pode salvar a vida, né? Mas tudo bem. É simples. Então, é isso, a gente vai fazer um evento, quer dizer, o Dr. Carlos vai fazer um evento ao vivo, e nesse evento ele vai lançar esse curso online para quem tiver interessado. Muito bom, muita gente legal fazendo comentários aqui e a gente não pôde responder. Então, a gente quer mandar um beijo aí para todo mundo que falou, a Edna, a Angélica, que é a nossa anja, que trabalha aqui com a gente, fez um depoimento ali, dizendo que ela tinha alguns problemas e como ela veio trabalhar aqui, na prática ela aprendeu e já está se sentindo melhor na saúde dela, só mudando algumas coisas na alimentação também em casa. Legal. Isso é muito bom a gente receber esses depoimentos aqui. Norma, você ficou feliz, Norma? Oi? Você ficou feliz? Consegui. Muito, muito, muito. Estou aqui, quietona, só pensando, porque a Dani sabe, a ideia já vai estar. Eu sei que é muita coisa, e assim, quando tiver uma brechinha, vamos fazer live, vamos passar. Eu fico aqui, fico pensando, no tempo, fazendo umas analogias meio doidas. No tempo que começou o HIV e tudo, houve toda aquela propaganda, toda a mídia ali, e aí tiveram vários trabalhos muito bonitos aqui no Amazonas. Foi um dos locais onde fez um dos melhores programas para prevenção. E aí a gente era treinado, e treinava criança, treinava adulto, eram os multiplicadores. E isso a gente vê que funciona, como funcionou, né? Eu acho que isso é o que a gente está fazendo aqui e precisa levar, né? As crianças, os adolescentes, todos, com que todos possam ter esse conhecimento disso tudo cedo, porque a gente já foi conhecer um pouquinho tarde, mas eles é que vão dar continuidade. São eles que vão fazer a diferença. Vão ter os filhos, os netos, e que vão ter a oportunidade de mudar essa geração, de criar pessoas saudáveis, né? Eu amei, esse livro está aqui. Obrigada, muito obrigada. Eu amo você. Você sabe que você é meu mestre querido. Você é meu médico. Hoje eu digo, eu tenho médico meu, né? E meu amigo. E isso tudo foi durante esse processo. E ainda me deu de presente minha terapeuta querida, que é a Danizinha. Você merece, muito bom, você merece. Muito bom, gente, encontrar assim, vocês, encontrar todo mundo, bastante gente aqui buscando, buscadores, parabéns por estar aqui nesse horário e por oferecer o tempo de vocês pra gente, foi muito legal. Isso aí. Já tem gente dizendo aqui que quer entrar no grupo, mas eu vou pedir que me mande um direct aqui pelo Instagram para eu não esquecer de ninguém, porque às vezes a gente não consegue ver aqui os comentários, e aí eu já vou incluir vocês lá no grupo do WhatsApp. Já vai poder fazer isso agora, Dani? Todas as informações. Quando a gente finalizar aqui, tá. Manda já uma entra mensagem ali e eu já incluo no grupo, porque a gente vai começar a mandar informações por lá, mas vamos mandar aqui pelo Instagram também, mas por lá vai ser a prioridade. Norma, eu já vou te colocar, óbvio. Você não tem escolha. Não tem escolha. Não tem escolha, já tô. Gente, uma excelente noite. Durmam com os anjos. Muita luz para você. Para todos nós. Obrigada, obrigado, amigos queridos e todos os que estiveram aqui nos fazendo companhia, tá? Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, meninas. Tchau.